Iniciamos mais um Conversas Paralelas, o podcast sobre educação, sobre educadores e para refletir sobre as possibilidades de transformação social a partir da educação. Hoje, nós recebemos um jovem de 23 anos, mas que já tem uma vasta experiência política, de gestão, e que está sendo um diferencial, né, aqui na Paraíba, trabalhando com a juventude. É o secretário de Juventude da Paraíba, Pedro Matias. É uma satisfação, Pedro, recebê-lo, considerando, né, que nós partimos do pressuposto de que a educação, né, ela é construída a partir desses vários atores e entre eles, né, aquelas pessoas que de alguma forma estão construindo projetos para a transformação social. A gente já vem tendo alguns contatos e nós percebemos o seu potencial, né, como educador nato, como alguém que já vem trabalhando com a educação desde cedo, ainda como estudantes. E como está na Secretaria de Juventude, é essencial, né, que a gente entenda a juventude a partir da educação. Então, eu te agradeço por estar aqui hoje, e agradeço pela disponibilidade. Eu sei que a sua agenda é uma agenda cheia, e mesmo assim está aqui porque entende que falar de educação sempre é importante. Então, eu queria, agora que você se apresentasse, Pedro Matias por Pedro Matias. Kate, a todos que nos acompanham no Conversas Paralelas, uma satisfação imensa estar aqui hoje. Não poderia deixar de atender, não poderia negar esse convite. Sempre uma satisfação estar discutindo contigo, conversando também. E em um momento extremamente propício. E agora com esse projeto novo que você está desenvolvendo, Conversas Paralelas, com certeza veio para deixar uma marca extremamente positiva aqui no nosso estado. Então, estou à disposição. Como eu costumo dizer nas entrevistas que eu concedo, apesar que isso aqui não é uma entrevista, é mais uma conversa, mas não tem pergunta difícil, a gente vai bater um papo aqui bem descontraído para poder discutir sobre política, educação, enfim. Estou à disposição. Eu queria, Pedro, que você iniciasse, né, falando um pouco dessa sua história, né? A história de Pedro Matias eu já conheço um pouco, né? Desde estudante de direito até hoje um advogado, alguém que tem sido ativista na luta pelos direitos humanos. Mas eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória até chegar à Secretaria da Juventude, né? É importante, né, que um jovem, né, ou seja, só com 23 anos, né, você já tem uma jornada, né, profissional, uma jornada acadêmica e agora, né, efetivamente na política. A gente sabe que a política é uma coisa que está com a gente desde quando a gente está na escola, né, porque educação é política, está vinculada à política, mas agora você se destaca mesmo nessa política mais ativa, né? Essa política mais voltada para a questão partidária, a questão da luta partidária, dos espaços, né, dos que você ocupa. Então, eu queria que você falasse dessa jornada educação, política, ativismo e juventude. Eu venho lá de Belém, uma cidade, região do Brejo da Paraíba, uma pequena cidade, tem ali 17, quase 18 mil habitantes. Lá com um conjunto de amigos, nós iniciamos um movimento extremamente simbólico, né, do ponto de vista da minha vida pessoal e também do ponto de vista político no nosso município, que foi a criação da Associação dos Universitários e Secundaristas de Belém. Nós denominamos a USB. À época a gente brigava lá, enfim, reivindicava, na verdade, eu acho que é a palavra mais adequada, pela implementação da bolsa universitária, de transporte universitário para os estudantes que estavam ali, que vinham do nosso município, principalmente aqueles que não tinham um poder aquisitivo mais consolidado e necessitavam de uma ajuda
do poder público e precisava se deslocar, seja para Araruna, Guarabira, Bananeiras, Rio Tinto, Areia, Cuité, enfim, são polos universitários que estão ali, ali no raio de 100 quilômetros de distância de Belém, geralmente Campina Grande, a própria cidade de João Pessoa. Então a gente começou esse movimento de luta, e eu acho que eu já me interessava por política, né? Eu já tinha apesar de nem ter idade para tirar o título de eleitor, eu já me interessava bastante por política, e eu acho que eu consegui qualificar a visão que eu tinha sobre o que era política através dessa organização e desse movimento que nós instituímos lá na cidade, né? Eu costumo dizer que eu não venho daquele movimento estudantil tradicional, né, que inicia-se ali, seja dentro da universidade, seja dentro da rede estadual de ensino, ou da rede federal, né, no caso do IF. Mas a gente inicia uma jornada pelo movimento estudantil, eu acho que de forma mais abrangente, porque não estava vinculado diretamente a uma ou outra instituição de ensino. Então a gente congregava, digamos que vários estudantes de várias instituições de ensino em uma organização só. E através dessa organização eu comecei a moldar e a lapidar o que é que eu tinha de entendimento sobre o que era política, né? Você vem do interior, de uma pequena cidade do interior, você vem com um pensamento às vezes bastante viciado naquela política provinciana que está ali, de disputa, enfim. E a partir do momento que você começa a expandir a sua visão sobre política, do ponto de vista do conceito, do ponto de vista de como surgiu o entendimento sobre o mundo político, eu acho que foi um ponto extremamente significativo na minha vida. E a partir daí eu adentro na Universidade Estadual aos 16 anos, entre 16 e 17, participo também de organizações do movimento estudantil já dentro de disputa na universidade. Me filio aos 16 anos ao Partido dos Trabalhadores, foi mesmo no auge da crise política que resultou na derrubada da presidenta Dilma Rousseff, né, com o golpe jurídico e parlamentar que foi instaurado nesse país em 2016. E eu costumo dizer que aquele momento em que eu tomo a decisão de me filiar ao PT foi além de um grito de ousadia e de coragem, mais uma forma de me contrapor o que estava acontecendo no país, né? Principalmente num momento extremamente complexo e extremamente dificultoso para a vida política do país, e também para a própria vivência de quem se identificava com as pautas de esquerda, e principalmente com quem era afiliado ao PT, né? No auge da crise do antipetismo, no auge da derrubada de Dilma, já na proeminência dos processos da Lava Jato atingirem o presidente Lula e também figuras históricas do Partido dos Trabalhadores. Mas naquele momento eu tomo a decisão e eu me filio, e me filio não apenas sozinho, mas com mais 30 companheiros e companheiras que lutavam junto com a gente lá na cidade. A gente toma a decisão e se filia ao PT, funda a juventude do PT lá no diretório do PT de Belém, e ali eu começo uma trajetória dentro das fileiras do Partido dos Trabalhadores, né? Então, simultaneamente, estava ali no movimento estudantil universitário e também iniciando uma luta mais dentro dentro da instância partidária, dentro dos quadros do Partido dos Trabalhadores. Ao longo do tempo, eu fui meio que, acho que tomando um gosto maior pela disputa interna do PT. Não deixei de fazer movimento estudantil, mas saí do ponto de vista do protagonismo, né, da disputa dentro do movimento estudantil. Ficava mais ali pelos bastidores e passei a, de fato, entrar na disputa interna do PT, conhecer a vivência interna do Partido dos Trabalhadores, e a partir dali eu me tornei presidente do Diretório Municipal aos 18 anos,
fui escolhido enquanto secretário estadual da Juventude do PT e reconduzido em 2021, inclusive hoje, dia 4 de dezembro, fazem exatamente 2 anos que eu fui reeleito secretário estadual da Juventude do PT. E passado o processo eleitoral de 2022, a convite do governador João Azevedo e também por indicação do Diretório Estadual do PT da Paraíba, eu assumo essa tarefa aí de estar representando o partido e compondo os quadros do governo, evidentemente, na Secretaria de Juventude. Obrigada, Pedro. Enquanto você falava, né, eu até não tenho como não fazer uma relação da sua história, né, quando você conta que cria uma associação, né, de estudantes, esse movimento estudantil que ele é espontâneo, né, ele não é vinculado a uma instituição ou outra diretamente, lembra muito a própria história de Avenzoar. Ele conta essa história que fez isso em Bonito de Santa Fé, ainda bem jovem. E aí Avenzoar tem aquela história, junto com o PT, né? Foi o primeiro deputado federal do PT. E aí eu até estava conversando um dia sobre tua história com ele, né? Lembrando essa aproximação histórica. E ele dizendo que via em você assim, muito potencial, né? Para ocupar cargos, né, do legislativo, do executivo, né, porque vê essa força política em você. E aí eu queria saber de você, né, se nessa tua trajetória já tem projetos próximos ou mais distantes, né? A gente sabe que o PT ele renasce agora, né, com a eleição para presidente, né? Mas a gente também entende que o PT da Paraíba tem muitos problemas, né? Assim, conflitos, não problemas, eu vou usar o nome conflitos, né? E aí, como você está projetando, né? Se projeta, né? Hoje representando o PT no governo do estado, mas como é que está aí teus projetos? Como estão os teus projetos? Olha, Kate, eu acho que a primeira coisa, eu entendo, né, o PT enquanto, não enquanto aquele partido tradicional, no sentido clássico da coisa. Eu entendo o PT enquanto instrumento de luta da classe trabalhadora. O PT não existe na história do Brasil, desde antes e depois da redemocratização, um partido que tenha a engenharia, né, e a forma com que foi criado como o PT tem. E até mesmo da nossa dinâmica interna, da forma com que a gente se organiza internamente, eu diria que o único, né, partido que ainda possa ser, devido à dimensão do país, possa ser que se compare, e até mesmo pelo tamanho, é o Partido Comunista Chinês. Eu acho que hoje é o único no mundo que tem uma organização interna mais acentuada do que o PT e um funcionamento melhor do que a gente. E aí eu tô fazendo esse comentário ainda com o risco de estar me equivocando, porque de fato sei muito pouco sobre o Partido Comunista Chinês, mas pelo que nós temos de estrutura partidária no mundo, eu não acho que tem algo semelhante à experiência que foi a criação e o desenvolvimento do PT. Você faz uma pergunta sobre eu ter projetos, seja de curto, médio ou longo prazo. Aí eu costumo dizer que eu não tenho projeto particular ou próprio. Eu faço parte de um projeto político que é o Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores é um organismo vivo, é um projeto político que está em constante andamento e em constante reforma. Você traz aí uma espécie de ressurgimento do PT. Quando o Lula estava sendo preso ali em 2018, ele dizia o seguinte: se me deixarem preso, eu viro presidente.
Aliás, se me deixarem solto, eu viro presidente. Se me matarem, eu viro mártir. Então, quando a farsa que foi a Lava Jato, ela se desmonta e, de fato, Lula recupera os seus direitos políticos, o que ele disse lá atrás volta a se tornar realidade. E Lula e o PT, o projeto que os dois representam, né, na verdade Lula sendo a nossa maior expressão eleitoral de disputa da sociedade, o projeto que ele encabeça hoje, que tem por trás e como sustentação o PT, não tem apenas ele, tem vários outros quadros em todos os estados do país, em diversos municípios em que nós estamos organizados. Ninguém é candidato de si mesmo. E eu acho que é muito errônea a avaliação de que as pessoas elas têm um projeto próprio. Então, eu não tenho uma construção política voltada a projeto próprio. Se for o caso de estar representando o meu partido, e se for o caso de estar representando um grupo de pessoas, um chamamento do meu partido, eu sou uma pessoa que constrói a política que é determinada pelo meu partido e, sem sombra de dúvidas, eu estarei à disposição do meu partido, como sempre estive e como estou nesse momento, enquanto secretário de Juventude do Governo do Estado, representando o PT. Então, se a tua pergunta foi relacionada à candidatura ou a possíveis candidaturas, a projetos eleitorais, de disputa mesmo, se for um chamamento do PT, se for um chamamento do nosso grupo político, se for um entendimento de que, nesse momento, a pessoa que se adequa, que tem que representar esse projeto sou eu, estou à disposição. Mas não faço política voltada a projeto particular ou pessoal ou personalista, o que eu acho que é totalmente errado e eu acho que é muito a forma do que a direita trabalha. A direita não tem projeto coletivo ou projeto que abranja setores da sociedade. A direita tem projeto que represente o empresariado, represente quem sempre esteve no topo da pirâmide e quem precisa de uma base de pessoas pobres para se sustentar. Esse é o projeto que a direita representa, essa é a forma com que a direita faz política e eu acho que nós que nos identificamos com as pautas de esquerda, com as pautas progressistas, não podemos repetir ou replicar essa forma de fazer política. Então, se o entendimento do nosso grupo, se o entendimento do PT for de que meu nome agrega e de que nesse momento tem que ser representado por ele, estarei à disposição. Mas para construir individualmente, aí eu não topo. Você falou na resposta anterior, né, que o movimento estudantil que você fazia parte, que você faz parte, de certo modo, né, porque ainda tem esse diálogo com esse movimento, foi um movimento que se reinventou, né, que buscou se reinventar, ele não era aquele movimento tradicional. Esses dias nós estávamos falando, até aqui mesmo, no Conversas Paralelas com um professor, era justamente isso, ele dizendo da necessidade do movimento sindical se reinventar, do movimento estudantil se reinventar. E quando eu falei que o PT ele ressurge, né, é nesse sentido um PT que pode se reinventar. Não é que o PT estava esquecido ou deixado de lado ou coisa nesse sentido, mas a gente vê a possibilidade de um PT que se reinvente agora no Lula 3, né? É uma nova oportunidade do partido se reinventar. E aí, eu acho, né, eu considero que a construção de nomes, né, de novas lideranças, isso é essencial para essa reinvenção, sabe, Pedro? E, assim, hoje a gente fala tanto de educação para a política, educação politizada, educação de cidadania nas escolas, no ensino médio, projetos de vida, mas infelizmente, a gente não possibilita que os nossos alunos do ensino médio, nossos alunos que estão entrando nas universidades, eles se percebam como esses agentes políticos, né? E eu acho que nomes assim que representem a juventude
isso é essencial para essa reinvenção política, né? Mesmo que a gente diga que a direita é mais tradicional e coloque a esquerda, né? O próprio nome já diz, é mais progressista, mas eu acho que falta também uma reinvenção também da esquerda, sabe? Por incrível que pareça, a direita se reinventou com Bolsonaro, né? Houve uma reinvenção, não nos métodos, né? Mas eles apresentam ele se reinventa para o extremo, né? Para a extrema direita. Então, eu acho que falta também, precisa que a gente se reinvente. Sim, com toda certeza eu concordo que se reinventar é extremamente necessário. Lá quando eu me filiei no PT, a gente discutia a oxigenação dos quadros do partido e muito disso a partir da organização da juventude do PT. Então a gente tem uma missão extremamente importante, que é continuar o legado daqueles que fundaram o PT no Colégio Sião, lá em 1979, né, ali no processo da abertura lenta, gradual e segura, mas também projetar o futuro. Eu internamente eu tenho buscado fazer essa discussão de que nós temos, enquanto governo, e partindo enquanto governo, eu falo do governo federal, nós temos uma missão, aliás, duas missões fundamentais: recuperar aquilo que foi destruído nos últimos 6 anos e projetar o Brasil para os próximos 10 anos. E nós só vamos conseguir fazer isso sabendo também como combinar a gestão, combinar a institucionalidade, combinar a forma com que nós gerimos a máquina pública e a forma também com que a gente se comporta no parlamento, combinar isso com a mobilização social e a construção de base. E aí quando você fala que a direita ela se reinventa, a direita ela sempre esteve ali, mas aí ela fez uma coisa que nós não fizemos, que foi mudar a forma de se conectar e de se comunicar com as pessoas. E aí eu acho que é um desafio fundamental, não apenas para o PT, mas também para toda a esquerda brasileira, para todo o campo democrático popular no Brasil. Eu acho que nós temos essa missão: se reinventar do ponto de vista da comunicação com as bases, do ponto de vista da comunicação com o povo brasileiro. Não dá para que nós deixemos a internet ou outros meios de comunicação serem dominados pela extrema-direita, o submundo das redes, por notícia falsa, por gente que utiliza isso de forma sistemática para macular o processo eleitoral. Nós vimos muito isso nas eleições de 2018 e de 2022. Não dá para que nós deixemos correr solto um instrumento de comunicação extremamente importante, que são as redes sociais, deixemos na mão da direita e não estarmos lá fazendo o contraponto. Não é possível que isso continue. Eu acho que isso levou também ao resultado que nós tivemos em 2018 e a apertadíssima campanha que tivemos agora em 2022 do ponto de vista da disputa presidencial. Então eu acho que é necessário sim que a esquerda se reinvente não apenas em quadros, mas se reinvente também na forma com que se comunica com as pessoas e na forma com que faz política de base. A gente tem que pensar como fazer política em tempo de stories, né? Esses dias a gente estava falando como a gente faz educação, como produz conhecimento em tempo de stories, que tudo é tão rápido, muda tão rápido, né? As narrativas são tão recortadas, né? Em tempos de stories e em tempos de governo também, porque eu estou hoje no governo do estado, mas tempos atrás já estive na outra ponta, do outro lado, no lado de quem atira pedra. Hoje eu estou do lado de quem leva a pedrada, da vidraça. Então, acho que o PT ele precisa se reinventar também do ponto de vista da cobrança. Eu acho que partido é partido, governo é governo. Nós temos que ter
essa compreensão. E nós estamos lá enquanto governo, mas nós temos que entender que o papel do partido é fazer a política junto à sociedade e também servir como instrumento de pressão e de pautar o que o governo está fazendo. Então, tudo isso e ainda o desafio das redes sociais é uma tarefa que a gente vai ter que aprender a cumprir, estando passível aí a deixar a direita tomar conta disso tudo. Pedro, você é um jovem, né, politizado, um jovem que tem uma expansão, né, assim, do conhecimento político, social, né, consegue fazer um bom diagnóstico do presente. Mas eu queria saber como, assim, as instituições de ensino, né, que você se formou, que você estudou, como elas foram importantes para esse Pedro hoje, esse jovem, né, tão jovem, mas com uma visão tão ampliada de mundo. Como essas instituições contribuíram para esse Pedro que nós temos hoje, secretário, responsável, comprometido com a política e que a gente percebe que tem um futuro aí brilhante pela frente. Olha, eu terminei o ensino fundamental 1 e 2, ensino médio e o ensino superior em instituições públicas de ensino. Vindo de lá, eu sei dos desafios que nós temos em melhorar o ensino público no país. Não é possível que ainda continue havendo essa disparidade que se verifica em comparação ao ensino privado. Não é possível que nós deixemos o dinheiro comprar uma melhor educação e uma melhor preparação para o futuro. E isso impacta diretamente a vida da juventude. Então é fundamental que a gente possa avançar no sentido de equiparar as condições de ensino, seja do ensino público, seja em comparação ao ensino privado. Nós temos esse desafio. E a partir da vivência em instituições públicas de ensino, eu pude, primeiro, entender quais eram as situações que eram vivenciadas por jovens que também não tinham poder aquisitivo e que estavam ali, precisava trabalhar no contraturno e que precisava ajudar na manutenção da casa junto à sua família, que estava ali na escola, mas se dividindo com o trabalho, que estava ali e também tinha déficit em algum tipo de área da aprendizagem, que precisava de algum suporte. E tudo isso nós conseguimos identificar que a rede privada, se não a totalidade, mas de forma muito majoritária, consegue resolver com aqueles que compõem as suas salas de aula, né? Então, nós temos esse desafio. Eu entendo que a universidade pública, mas a rede pública de ensino mudou muito a minha perspectiva, no sentido do governo ele ter um olhar profundo e bem próximo à nossa rede de educação. É daquele espaço, são daquelas escolas, são daquelas universidades que o presente, que o futuro está se construindo. Então, é extremamente necessário que, enquanto governo, enquanto agentes de governo, nós possamos cada vez mais melhorar a nossa rede, seja a rede estadual de educação, seja a rede superior de educação também. Você é egresso da UEPB, né, do curso de Direito. Eu também sou egressa da UEPB. E uma coisa que eu queria registrar é que eu acho que a UEPB é um grande patrimônio que a Paraíba tem, né? E a Paraíba precisa cuidar dele. Quando eu digo, não me refiro só ao governo do estado, mas a sociedade mesmo precisa valorizar esse bem que é a UEPB, né? É a instituição que mais forma professores, né? Hoje existe um apagão de mão de obra e de formação de professores, e a UEPB ela vem fazendo isso há muito tempo. Então, seria bom, assim, para mim, fazer esse registro no meio de comunicação como esse, a importância da UEPB, porque depois, assim, dessa revolução que
que aconteceu com os institutos federais, né, a partir de 2009, o fortalecimento das universidades federais, eu acho que a gente acabou não olhando tanto para essa importância que a UEPB tem, né? E eu gostaria de fazer esse registro, já que nós somos egressos de lá, né? E eu acho que devemos muito a essa instituição que nos formou. Então, achei importante esse registro. Com certeza, a UEPB é importante na minha vida, não apenas do ponto de vista de ter me formado, né, enquanto bacharel em Direito, mas também eu trabalhei na UEPB, eu tive uma experiência na Pró-Reitoria de Gestão Financeira e também na Coordenadoria de Inovação Tecnológica da UEPB, passei lá 2 anos, acho que não chegou nem a fechar os 2 anos, mas enfim, 1 ano e 10, 11 meses por aí, o tempo em que passamos lá dentro foi a minha primeira experiência dentro da máquina da administração pública. Então eu tenho na UEPB uma segunda casa, eu costumo dizer isso todas as vezes que visito qualquer camp da UEPB, qualquer órgão vinculado à UEPB, enfim, tenho uma satisfação imensa sempre de retornar até lá. Eu considero que é o maior patrimônio, sim, é o maior patrimônio do povo paraibano. A nossa universidade estadual é responsável por formar milhares de paraibanos e de gente que vem de fora da Paraíba também estudar aqui, conhecer nosso estado e às vezes até se fixa aqui a partir da vivência que a UEPB permite trazer em cada vida. Então é dever de todos nós, sim, cuidarmos muito bem desse patrimônio. Inclusive, eu fiz a minha graduação na UEPB, posteriormente voltei para fazer meu doutorado e tenho essa sensação que você coloca, né, da UEPB como casa. Mas lógico, né, que as outras universidades, os institutos federais, que inclusive, né, é um marco, eu acredito, do governo do PT, do governo Lula I, né, a gente, principalmente, né, essa questão de reinventar esse ensino técnico, né, que é muito importante e que deu origem ao que hoje a gente tem como Instituto Federal da Paraíba. E uma coisa que é essencial, né, é a gente perceber, né, com a volta do governo Lula, o fortalecimento dessas políticas que são transformadoras, de mudança de vida mesmo, de você perceber que jovens que não tinham oportunidade, que vinham lá de Santa Luzia do Cariri, de onde eu sou, que vêm lá de Belém, que vêm lá de Aguiar, que vêm lá de Bonito de Santa Fé e consegue, né, encontrar seu lugar no mundo, seja na UEPB, seja no IFPB. Então, isso é muito importante. Então, isso a gente pode também vincular, né, às políticas do governo do PT. É muito importante a gente perceber que esses governos, eles focaram, né, no fortalecimento, né, dessas políticas e dessas instituições. Mas, voltando, né, a falar, então, sobre a tua formação e a tua relação com o PT, eu queria que você fizesse mesmo, você já meio que fez uma avaliação do partido, mas eu queria que essa avaliação ela fosse mais micro, né, que você falasse do partido a nível estadual, né, como hoje a gente poderia fazer uma avaliação do PT na Paraíba. Olha, o PT na Paraíba tem muitos desafios, né? Eu acho que o desafio principal nesse momento é organizar o partido para as eleições de 2024. Temos um desafio gigante que é expandir a nossa bancada de vereadores. Nós já tivemos mais de 100 vereadores eleitos pelo PT, hoje nós temos cerca de 20. Então é uma queda extremamente drástica e que precisamos rever a forma com que temos tratado isso. Tivemos na eleição de 2020 também uma dificuldade extremamente significativa, que foi a mudança da legislação eleitoral, o fim das coligações. Então o partido não estava preparado para essa mudança. Vários vereadores tiveram que sair do PT pelo partido não conseguir montar uma chapa em seus municípios. Então eu acho que
tem que ser uma prioridade, é o que eu tenho defendido internamente no PT e no grupo de tática eleitoral, que o PT ele foque, o PT da Paraíba foque na eleição de vereadores e vereadoras em todas as regiões e na maior parte dos municípios do estado, né? Nós temos que ter esse entendimento, é o que eu tenho defendido. Acho que do ponto de vista de organização interna, o PT ele vem caminhando bem, né? É um partido que tem grupos consolidados, que tem setoriais, que tem a discussão de várias pautas, seja de mulheres, de juventude, de LGBTQIAPN+, seja de negritude, enfim, do meio ambiente. Nós temos setorial de direitos dos animais também. Enfim, é um partido que tem a sua organização muito ampla e que, do ponto de vista interno, de funcionamento da estrutura partidária, nós temos isso bem consolidado. Mas partindo para a disputa da sociedade, partindo para a tática eleitoral, eu acho que a gente tem que estabelecer prioridades, e é o que eu tenho defendido nesse momento. Eu acho que a prioridade para 2024, eu acho que tem que ser a eleição de vereadores, e isso, consequentemente, vai expandir uma base petista, uma base partidária para as eleições de 2026. E o seu lugar, né, o lugar que você ocupa, o espaço que você ocupa hoje no governo do estado, como você acha que esse lugar, desvinculando do tema PT, tá? Como esse lugar pode influenciar, né, para a participação ativa dos jovens na política cidadã, né, na profissionalização, mesmo na ampliação dos horizontes de percepção da sociedade e de querer fazer parte, né, dessas eleições, que é essencial que a gente, como jovem, a gente não, que eu não sou mais jovem, mas que os jovens eles estejam, né, vislumbrando, né, ocupar esses espaços de profissionalização, de política cidadã e até partidária, né? Os jovens hoje eles estão alheios, né, e essa vinculação entre ser um profissional, estar nos espaços políticos, estar nos espaços de decisão. Eles falam tanto, nada a ver, não quero política, não quero isso, não quero... Mas eles estão alheios às decisões mesmo, às vezes, né, imersos nessas redes sociais e vendo só o recorte da realidade, como você, né, como você enquanto gestor público hoje, não está... O que é que você pensa que pode fazer para que esses jovens estejam atentos ao presente, estejam atentos ao seu presente? Nós temos um cenário que é fruto do processo de desconstrução da discussão política no país. Quando você fala que muitos jovens estão alheios, estão fora da discussão política, isso é resultado, dos últimos 6 anos de se pregar tanta antipolítica no país. Foi o que resultou na eleição do miliciano em 2018 para presidente da República. Nós tivemos uma juventude extremamente desacreditada da política. Nós tivemos uma juventude alheia ao processo político, que de fato incorporou um discurso antissistêmico, de combate a tudo que estava ali, né? E tudo que estava ali era de fato o mundo político, né? Era de fato a nossa democracia, a nossa forma de viver em sociedade. E nós navegamos, aliás, nós caminhamos à beira do abismo nos últimos 4 anos, e eu acho que a juventude ela foi diretamente impactada por essa situação. No âmbito do governo do estado, nós temos a convicção que temos feito um trabalho de retomada do debate político junto com a juventude. Esse ano foi ano de conferências de juventude, foi ano também de um maior olhar do governo da Paraíba e da Secretaria de Juventude, mais especificamente, para trazer a juventude para dentro da participação política e social no nosso estado. É tanto que, junto com o Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste, nós desenvolvemos um projeto que se chama, na verdade, Participa Juventudes,
né, em que consiste esse projeto: trazer a juventude para dentro das plenárias do Orçamento Democrático Estadual para discutir o orçamento público, discutir quais são as prioridades que devem ser tomadas pelo governo para o exercício financeiro de 2024 e diretamente para a pauta de juventude. Então, acho que foi um momento extremamente significativo. Nós tivemos claramente a participação de muitos jovens, né, nas audiências. Tivemos, nesse ciclo de 2023, a juventude aparecendo dentre as 10 prioridades do Estado. Foi um marco significativo e que eu acho que resultará em grandes avanços agora já a partir de 2024. Então, a nossa parte nós temos feito, que é estimular a participação política da juventude, mas não apenas isso. É criar mecanismos e formas, de fato, da juventude participar ativamente da discussão política no nosso Estado. Para isso, né, para esse objetivo que você demonstra agora, você tem dialogado com as instituições de ensino? Como é que tem sido esse diálogo? Se vocês têm projetado alguma coisa que possa diretamente, né, trabalhar com formação cidadã e também formação profissional mesmo desses jovens, né, que eles hoje se fala muito no ensino médio dos projetos de vida, né? Há quem critique os projetos de vida no ensino médio, que diz que está tirando a reflexão dos estudantes e só pensa, ensinando empreendedorismo. E, do outro lado, nós temos, de fato, a necessidade que esses jovens eles tenham projetos, porque é um grande problema da alienação no sentido político e no sentido cidadão, essa de estar alheio mesmo, é a falta de projeto. Se não tem projeto individual, que dirá coletivo, né? Muitos jovens, eles estão alheios, deixa a vida me levar mesmo. Então, como esses projetos de vida podem ser também um pontapé inicial de desperte desses alunos. Então, aí, como é que você, enquanto secretário da Juventude, entraria, né, em um diálogo com essas instituições, aí num meio termo em que os alunos pudessem ter projetos de vida e que esses projetos de vida eles não ficassem simplesmente na superficialidade de um empreendedorismo, né, predador, que se pensa hoje em que a gente se coloca na cabeça que somos empreendedores e a gente é muito mais resultado, né, dessas redes sociais, dessa necessidade de estar reagindo a algum capital. Então, nesse sentido, qual é o teu projeto? Se tem algum projeto, se tem algum diálogo, e como a Secretaria da Juventude, que é tão importante, né, que deve ser tão valorizada, né, que precisa ser observada como um espaço mesmo de voz da juventude da Paraíba. Como é que tem algum projeto? Como é que vocês estão fazendo? Tem algum diálogo com as instituições? O diálogo sempre aberto com as instituições, principalmente com as instituições públicas, né, do Estado da Paraíba, seja a UEPB, a UFPB, a UFCG, o IF, a EPB. Nós temos buscado aí, junto com o governo federal, projetos voltados para a área de qualificação profissional, mas não apenas isso. Nós temos um entendimento que a qualificação ela tem que vir junto do senso crítico, então da formação política da nossa juventude. E eu acho que já a partir de 2024 nós teremos boas surpresas e bons resultados para a juventude paraibana. Então, qual seria, na sua compreensão, o grande desafio hoje da juventude paraibana? Olha, eu tenho a plena ciência que o grande desafio hoje da juventude paraibana é adentrar no mercado de trabalho, em vagas dignas no mercado de trabalho, com qualificação profissional assegurada. Também acredito que para a juventude que não quer aquele emprego formal, né, de carteira assinada, eu acho que o governo ele tem que expandir no que diz respeito à área de empreendedorismo. Tem muitos jovens que querem empreender e não é aquela lógica de empreendedorismo predador que o capitalismo tenta impor hoje na vida em sociedade. Mas eu acho que o Estado ele tem que cumprir um papel de fomentador, seja de vagas no mercado de trabalho, seja também de fomentar o empreendedorismo da nossa juventude. Acho também que a juventude ela tem
que explorar cada vez mais opções de cultura, opções de lazer, opções de esporte, da vida social em si, dos direitos sociais garantidos pela Constituição de 88. Então, eu penso que a transversalidade das pautas que são enfrentadas pela juventude tem que ter um olhar mais profundo do governo e também dos mais diversos órgãos que compõem o governo. Pedro, a gente vai chegar a um momento agora do nosso diálogo que é mais assim, perguntas e respostas, meio que um ping-pong. E eu queria começar, hoje a gente está na era, né, dos influencers, né? E isso tem sido uma coisa muito vinculada às redes sociais, mas a gente, no decorrer da vida, a gente influencia pessoas, né? E a gente também é influenciada por muita gente. E aí, tem algum influencer, não um influencer digital, mas um grande influenciador na tua história que tu poderia citar e tu poderia referenciar aqui? Tem, isso é muito polêmico, mas tem. Ele se chama José Disseu de Oliveira e Silva. O maior presidente que o Brasil não teve ao longo de todo o processo de redemocratização e de retomada democrática do país. É meu maior influenciador político e eu tenho a grata satisfação de dizer que ainda em vida, que está aí e continua nos direcionando politicamente nesse país. Acho que o maior quadro da esquerda brasileira e da esquerda latino-americana hoje vivo se chama José Disseu. Foi acho que a primeira pessoa a ser marcada para morrer politicamente pelo sistema judiciário, pelo sistema político brasileiro, com a crise que levou a sua derrubada no caso do Mensalão. Então eu acho que o tempo disse, né, os equívocos e os erros que foram cometidos naquele processo, os erros jurídicos e políticos que foram cometidos naquele processo, e corroborou também com o resultado que nós chegamos hoje, de disputa polarizada e acentuada na vida política do país. Mas tenho uma satisfação imensa de dizer que é um grande influenciador e que eu acho que é a minha maior referência política hoje viva, né, no nosso país e na esquerda latino-americana. Não tenho vergonha de dizer isso em canto nenhum. A gente, falando em influência, né, num grande nome que você cita, outra pergunta tinha relação com quem seria uma história digna de ser contada, né, para você. Então, seria ele mesmo ou teria alguém que não influencia tanto, mas é alguém que você gostaria de contar a história? É uma história digna de ser contada. Qual seria uma história? Não, uma história digna de ser contada, eu acho que é a história do presidente Lula. É uma história digna de ser contada. A história de Lula passa não apenas por construção política, mas por resiliência, por perseverança, enfim, por persistência. Uma pessoa que sai do Nordeste, um retirante que sai em um pau de arara do Nordeste, que vira metalúrgico, presidente de sindicato, deputado, presidente do Brasil, sofre um câncer, vence o câncer, é preso quase 2 anos, sai da cadeia, recupera direitos políticos, volta pela terceira vez a presidir o país e agora é o triplex do Lula, né? Que ele é presidente do Brasil, do G20, do Mercosul. Falta ser presidente da ONU também, mas lá não tem presidência, secretaria-geral, mas enfim. Eu acho que é uma história digna de ser contada. É uma história, a nossa maior expressão eleitoral, né, quem representa o nosso projeto político. E o símbolo que Lula representa não é apenas um símbolo de projeto político, mas de alguém que enfrenta desafios e adversidade em a vida, que não desiste e que consegue vencer. Eu acho que para muita gente, principalmente para nós que estamos no Nordeste brasileiro, que historicamente sofremos um processo de segregação, de preconceito, de diferenças, de esquecimento, eu acho que é uma grande história de ser contada.
É uma história, né, a história de Lula, que também nos faz refletir sobre os processos educativos, né? Porque é uma pessoa que, quando chega à presidência, investe nessas instituições, nessas políticas voltadas para a educação, mas é uma pessoa que teve pouca influência da educação formal, dessa educação formal. Então, também nos faz refletir e respeitar e valorizar os processos educativos que estão para além dos muros das instituições, né? Então, é um tipo também de processos educativos que precisa estar em pauta, que precisa ser valorizado. Quando a gente vê uma pessoa que tem uma história digna de ser contada, que já fez tanto e ainda vai fazer e tem feito pelo nosso país, pela educação do nosso país, né? Grandes revoluções na educação do nosso país, mas que teve tão pouco dessa educação formal, dessa educação que a gente quer colocar como educação superior, né, em relação aos processos populares de educação. Então, é importante também trazer, né, para os nossos diálogos sobre a educação, esses processos não formais. E que eles estão aí nos nossos diálogos nas praças, nas próprias igrejas, elas ao mesmo tempo que alguns espaços religiosos, né, eles alimentam segregação, mas isso não é em todos, né? Então a gente precisa também ocupar esses espaços no diálogo, né? Sim, porque a educação, Kate, você falou aí de processo formal de educação e me veio um insight aqui na memória. Uma situação extremamente icônica que aconteceu recentemente. Eu não vou citar o nome da empresa, né, por questão de ética, enfim, mas recentemente uma empresa lançou uma propaganda que mostrava um pé de caju, aliás, era um pé de amora que, enfim, tinha um caju que era pendurado de cabeça para baixo. O caju era sustentado pela castanha, como se a castanha fosse lá, segurasse, como se o pé que segurasse, né, fosse pela castanha, enfim. Qualquer nordestino que visse aquilo ali, né, que visse a construção daquela propaganda, daquele comercial, veria que aquilo ali estava errado. Qualquer pessoa que tivesse a experiência no dia a dia, o saber popular, veria que aquilo ali estava errado. Foi uma propaganda feita dentro de um estúdio com, eu acho que pessoas formadas em comunicação, em marketing, em jornalismo, pessoas que foram para o trabalho, aliás, para a educação formal, como você acabou de falar, que estiveram ali dentro das universidades e das faculdades, enfim, empresas renomadas, empresas que gastaram milhões numa propaganda que estava completamente errada. Então eu posso dizer que essa turma aí que fez essa propaganda é mais inteligente do que Dona Maria, que vive lá no sítio Serrote, na zona rural de Belém, que se tivesse visto aquilo ali, tinha dito que o caju estava espendurado de cabeça para baixo no pé de amora. Entendeu? Então é uma forma de dizer que nem sempre os grandes saberes, e lógico, eu não estou aqui minimizando nem menosprezando a educação formal, mas nem sempre os grandes saberes estão na cabeça de doutores ou de doutoras que estão ali escrevendo uma lousa ou discutindo uma tese de Albert Einstein dentro de uma universidade. Nós também temos saberes populares, nós também temos educadores populares, nós também temos pessoas que no dia a dia ensinam e ensinam muito e que a gente tem a oportunidade de aprender fora da rede formal de educação e que a gente também precisa valorizar esses ensinamentos. Sim, a educação formal ela tem que estar conectada, né, com os saberes populares e tradicionais e com as comunidades de modo geral. Mas estamos próximos de finalizar, Pedro. Eu queria que você, ainda tão jovem, foi dito isso tanto, né, Pedro? É sempre principalmente quem conhece você pessoalmente, né, é a aparência jovem. Mas aí tem como você descrever para a gente um sonho muito potente nesse jovem? Olha, foi uma pergunta muito difícil, mas eu acho que
Você disse que não existia perguntas difíceis. Eu acho que eu me equivoquei, né? Quando disse isso. Eu acho que não existe pergunta irrespondível. Mas eu acredito que um dos grandes sonhos que movem a minha vida é ver o Brasil sendo um país justo, livre, soberano e independente. E aí eu trato de Brasil envolvendo o povo brasileiro e principalmente a nossa juventude. Eu acho que as pessoas elas têm que viver num país mais justo, com mais oportunidades, com mais condições dignas de vida para todos e para todas. Pedro, obrigada. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os jovens paraibanos, os jovens que estão aí, muitos atentos ao nosso presente, outros desatentos, alheios à nossa conjuntura política e social. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para esses jovens, né? O que você pudesse dizer algo para eles. Tem uma música de Engenheiro do Havaí que eles dizem assim: nessa terra de gigantes que trocam vidas por diamantes, a juventude é uma banda numa propaganda de refrigerantes. E eu acho que torna-se até repetitivo, que eu costumo falar muito isso, mas eu acho que a juventude ela não pode ser uma banda numa propaganda, ou seja, algo montado e manipulado. Eu acho que a juventude ela precisa ter altivez, ter independência e ter condições de dizer aquilo que quer para o presente e para o futuro. Acho que a juventude ela não pode ser tratada como o futuro, tem que ser tratada como o presente, porque não tem futuro se a gente não começar a construir agora. Não dá para você começar uma casa pelo telhado. Ou você constrói a base bem feita, a sapata, como diz lá no interior, lá em Belém, ou então cai tudo e você não consegue construir absolutamente nada. Tem um texto de Immanuel Kant, um texto bem pequenininho, que é um texto que ele publica num jornal, que ele tenta responder a uma questão proposta pelo jornal, que é o que é esclarecimento, né? E nesse texto, ele vai dizer que esclarecimento é um processo, e esse processo, o alvo é chegar a fazer uso do seu próprio entendimento, que ele chama sapere aude. Então, eu acho que é importante, né, que a juventude eles percebam que eles têm condições, capacidade de fazer uso do seu próprio entendimento, sabe? É quando você vai deixar de viver a partir dos acessórios e vai dizer, não, eu sou capaz de fazer uso do meu próprio entendimento. Então, é importante que a juventude da Paraíba, a juventude de modo geral, eles se percebam, né? Porque isso é tão comum escutar jovens dizendo que não quer saber de política, que a educação é só um processo formal ali para finalizar um ciclo, para ter seus diplomas, né? A gente precisa entender isso que você diz, a vida como um grande ecossistema em que a gente está ali, que as nossas ações elas impactam, elas geram reações e que não é pensar a juventude como futuro, né? Como eles que vão construir um amanhã. Não, é a juventude na construção do hoje, né? Então, é muito importante ter, né, agentes públicos preocupados, né, com essa juventude. E aí, é muito importante ter você na Secretaria da Juventude, porque a gente só sabe o que é a vivência quando você está na pele. Então, eu acho que você está aí na flor da idade, cheio de sonhos, né, com projetos potentes, e uma coisa que você disse que é importante é com visão coletiva, com visão de grupo, porque projetos individuais, né, eu até repeti, né, conversando em um diálogo com outra pessoa,
um vídeo que eu vi de Flávio Dino esses dias, que ele até falava é, de, de uma passagem da Bíblia em que Moisés o povo de Israel estava guerreando, e quando Moisés estava com as mãos levantadas, o povo ganhava. Quando estava com a mão baixa, o povo perdia. E ele cansou, né? Mas Ele cansou e Josué pegou na mão dele e sustentou o cajado junto com Moisés. O fim da história é esse. Mas Flávio Dino estava dizendo ali que podia contar com ele, né? E o povo continuou ganhando a guerra depois disso. Então, a ideia de que você pode ser, a gente pode se colocar no lugar de Moisés, que é o grande líder, mas a gente também tem que saber ser Moisés e tem que saber ser também aquele que está ajudando, levantando as mãos, né? Então, eu acho que essa sua percepção, né, é uma percepção de um jovem líder e um jovem que pode, né, e que eu sei que vai fazer muito pela Paraíba, ocupando espaços ou não, e sempre ocupando algum espaço, né? Não importa em que constituição. Então, eu queria te agradecer, Pedro, se você quiser falar as palavras finais, fique à vontade, te agradecer mais uma vez, dizer que é muito importante, né? Estar nessa luta com você, perceber a partir de você que a gente consegue vislumbrar, né, a formação de novos quadros, a possibilidade de reinvenção na política paraibana, de modo geral. Não, eu que agradeço, Kate, o convite e quero me colocar sempre à disposição, sempre que você achar pertinente e necessária a nossa participação, dizer que foi uma satisfação imensa estar aqui. E, por fim, mandar um beijo para todo mundo que tá nos ouvindo. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Então, Pedro, obrigada, né? O Conversas Paralelas é um programa, é um podcast para falar sobre educação, mas relacionando a educação com uma ontologia do presente, né? De entender o impacto da educação nos processos sociais, nos processos políticos. Então, é muito importante receber pessoas como Pedro Matias, né? Um gestor público, secretário da Juventude da Paraíba. Espero que ele esteja em outros momentos. O podcast está apenas começando, é a primeira temporada, estamos iniciando, engatinhando, mas acreditamos nesse projeto, porque acreditamos que o diálogo ele é essencial para a construção de qualquer conhecimento. Então, se você está aí do outro lado, quer participar dos nossos programas, então quer sugerir alguma coisa, algum convidado, né, alguma questão, algum questionamento, então você fala conosco através das redes sociais, segue o Conversas Paralelas no Instagram, né, no YouTube e também nas plataformas de mídia digital. Sigam, curtam, compartilhem. Obrigada mais uma vez.